Olá, hoje vamos conversar do famoso assunto Você já nasceu de novo? Obviamente já conversamos sobre isso em outros vídeos, mas sempre é bom repetir com novas reflexões, porque esse assunto é a chave, né, de toda a razão de ser de estarmos aqui nessa missão, enviando mensagens, reflexões. E obviamente, né, o versículo-chave disso aí é o famoso encontro de Jesus com Nicodemos, lá em João 3, 1-12, que diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? João 3, 1-12. Novo nascimento é um ato exclusivo de Deus na vida do homem, transformando sua inclinação ao mal em uma disposição para fazer o bem. Passa de egoísta para ser altruísta, capacitando através do Espírito Santo a fazer aquilo que é correto diante dele. A verdade de que o homem precisa nascer de novo, isto é, a necessidade de regeneração, é um ponto essencial da fé cristã. Na verdade, é a essência de tudo, porque fora isso, nós estamos dormindo, ou seja, vivendo um sonho, uma realidade que não é verdadeira. E isso o Novo Testamento deixa muito claro. E muitas vezes nós oramos e pedimos a Deus para que mude a nossa realidade material, a nossa realidade do nosso dia a dia. Mas o que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo para mudar o nosso sonho. E na verdade, nós temos que despertar do sonho. Nós temos que deixar de sonhar essa ilusão que vivemos aqui e entrar numa dimensão espiritual aqui mesmo. A vida eterna começa aqui, agora, quando nós começamos a enxergar o mundo com os olhos de Cristo. Muda tudo completamente. Mas para isso nós temos
que acordar. Nós temos que nascer de novo. Por que eu preciso então nascer de novo? É óbvio, né? Antes de nascer de novo, eu sou guiado por minhas próprias inclinações humanas, a saber, os chamados na teologia com os desejos da carne, ou seja, guiado pelo meu ego. Geralmente é isso que guia meus processos e decisões de pensamentos. Ceder a desejos como orgulho, preguiça, ganância, inveja, egoísmo e muitas outras formas de desvio leva ao que chamamos na teologia do pecado, né? O pecado vem da palavra amartia, que significa errar o alvo. Erramos a pontaria. O caminho era para cá, nós fomos para lá. Porque no lugar de sermos guiados por Deus, estamos sendo guiados pelo próprio ego que criamos, que é um boneco, que é um sonho, que é uma ilusão. E lá em Apocalipse 3,17, Jesus diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de mais nada. Entretanto, não reconhece, porém, que é um miserável, digno de compaixão. É um pobre, cego e que está nu. Então, as pessoas, elas na verdade não conseguem enxergar que elas estão numa cegueira, que elas estão vivendo uma ilusão, que elas estão vivendo uma mentira, um mundo de um sonho, de uma realidade que não existe. É quando eu reconheço que sou como descrito nesse versículo do Apocalipse que eu citei, é que estou então no ponto ou pronto para nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Quando reconheço que não sou capaz de fazer o bem sozinho, então Deus pode assumir o comando. Eu preciso entregar absolutamente tudo para nascer no Espírito. É um renascimento da mente e do coração. Infelizmente, muitos cristãos não entendem corretamente o que é a regeneração ou o novo nascimento. E assim não percebe seu significado fundamental conforme foi exposto nas Escrituras. A pergunta de Nicodemos sobre como é possível o homem nascer de novo ainda permanece sendo a pergunta de muita gente hoje no meio cristão. E o que significa nascer de novo? Nascer de novo significa nascer do alto, isto é, nascer de Deus, ser gerado de Deus, ser vivificado por Ele, ser de novo gerado da semente incorruptível de Sua palavra. Isso são as várias definições aí que tem no Novo Testamento do que é nascer de novo. O significado do novo nascimento, ele é tão profundo e seu efeito é tão radical que o homem que nasce de novo é feito uma nova criatura, como definiu o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5:17. É uma outra pessoa. Por isso é que é chamado de um novo nascimento. Como o homem pode então nascer de novo e quem opera essa regeneração? Jesus não utilizou a figura do novo nascimento sem motivo. Ao contrário, utilizá-la ele também, ele estava apelando para uma verdade de que ninguém é capaz de qualquer coisa em relação ao próprio nascimento. É só fazer uma analogia com o nosso próprio nascimento físico. O que nós fizemos conscientemente para nascermos? Deixa eu resolver nascer. Nada. E assim é o novo nascimento. Nada também. Por isso, o homem jamais poderá, por sua própria ação, a obra nascer de novo, isto é, se auto-regenerar. Por isso que o novo nascimento também é algo
que não temos o nosso controle. Devemos lembrar aqui que Nicodemos era um fariseu zeloso e com toda a sua religiosidade, ele estava familiarizado com a ideia de que salvação era obtida pelo esforço humano, pelas boas obras, na observância da lei de Moisés. Assim também o apóstolo Paulo achava. E só depois que tanto Nicodemos como o apóstolo Paulo, que é o São Paulo, levaram uma paulada na cabeça ao encontrar Cristo, aí eles entenderam que o encontro com Cristo, a entrada no caminho do reino de Deus, é uma outra coisa completamente diferente do que simplesmente ficar seguindo regras e doutrinas. Ser cristão é um acontecimento, é um encontro com Cristo e é um encontro consigo mesmo, com a nossa verdade. É quando descobrimos que nós não somos o boneco do ego que nós criamos, um personagem para ser aceito pela sociedade, uma mentira virtual, e que também é o mundo que nos rodeia, feito também de uma infinidade de bonecos, também não tem existência em si. É tudo um sonho. No entanto, Jesus confronta esse conceito equivocado de Nicodemos, como também de Paulo, mostrando que a salvação é um dom de Deus. Por isso que o novo nascimento, ele é pela graça, é um dom de Deus. Mas Nicodemos, com a cabeça dele, de religioso, ele não consegue administrar isso racionalmente e na lógica religiosa. E aí ele pergunta para Jesus, como é que pode isso ser feito? E essa é uma pergunta-chave de muitos que estão buscando essa metanoia, esse despertar, esse novo nascimento. Como é que eu faço para nascer de novo? Como é que eu faço para ter essa mudança da minha mente e do coração? Como é que eu faço para ter a metanoia? E Nicodemos é um teólogo e quer uma resposta sistematizada. Me coloca aí como se fosse uma receita de bolo para eu fazer e conseguir. É o que a maioria espera. E por isso que não consegue. Então ele quer receber uma receita ou uma doutrina. Porque daí eu vejo que tem que fazer, faço e consigo. E muitos, como Nicodemos, continuam dependentes de doutrinas feitas pelas mãos dos homens para tentar chegar lá, por meio de fórmulas, condicionamentos, e hoje muito na moda o coaching. Quer dizer, isso aí é um adestramento. Não vai chegar nunca a encontrar o verdadeiro evangelho, a verdade e a vida, porque pensa de uma maneira sistematizada. A pergunta não é como, mas quem opera esse novo nascimento. Não é algo que a gente produz. Podemos desenvolver controles no corpo, controles na nossa mente, como yoga, controle, meditação, treinos, práticas, mas isso não produz uma nova criação. Esse novo ser que antes se arrastava e agora nasce para um voo, é um milagre. E após termos consciência disso, temos que nos oferecer, invocando o Senhor e nos colocando à disposição para nascer de novo. Para deixar isso bem claro, Jesus ilustra a incapacidade humana no novo nascimento, fazendo referência ao vento que sopra onde quer. E mesmo que possamos ouvi-lo, não podemos controlá-lo.
Dessa maneira e dessa forma, conclui Jesus, é todo aquele que é nascido do Espírito. Lá em João 3,8, nessa mesma passagem. E João 3,8 nós lemos assim: o vento sopra, que é o Espírito sopra, aonde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. A natureza humana gera somente outra natureza humana. Somente o Espírito Santo pode gerar uma natureza espiritual que não pode ser transmitida de pai para filho. As realidades terrenas são diferentes das realidades celestiais. Em João 3:10-12, então, Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Pergunta para Nicodemos. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? A maioria das realidades materiais ou realidades terrenas, nós não percebemos. Isso porque são terrenas. Imagina as celestiais. Os nossos 5 sentidos, eles são limitados. Quando olhamos para alguém, vemos somente externamente, mas não todos os órgãos funcionando, células, moléculas, átomos, energia, etc. Ou seja, 99% das realidades terrenas nós não vemos, mas elas existem e são mais importantes e superiores do que as realidades externas que percebemos. Se aceitarmos ou se aceitamos as realidades terrenas como a maioria delas invisíveis e criadas e coordenadas por um Deus, já estamos a meio caminho de aceitar as realidades celestiais como uma vida divina em quem foi batizado pelo Espírito Santo, em quem nasceu de novo. Ninguém, então, tem fórmula. É um fenômeno de Deus. Tem que se entregar e se oferecer a Deus e não resistir. Ao contrário, nós temos que dar razão a Deus. Quando perceber, já estará trabalhando um processo aí transformador dentro de nós. Em Lucas 1, é aquela famosa passagem com Maria, mãe de Jesus, Nossa Senhora, que começa lá em Lucas 1:26, mas pegando alguns trechos, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, na cidade da Galileia, e o anjo falou para Maria: você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Aí Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? Veja, a pergunta é mais ou menos semelhante à que Nicodemos fez a Jesus. Como é que isso será feito? Então foi uma pergunta semelhante. E aí o anjo respondeu para Maria: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Está lá em Lucas 1:35. Nós temos que fazer como Maria, engravidar de Cristo e Ele crescer dentro de nós. Pensarmos como João Batista, que apontou para Jesus e disse: ele tem que crescer e eu, ego, diminuir. E finalizar falando como São Paulo: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Metanoia não é uma mudança de comportamento somente, mas uma mudança da mente e do coração.
Por isso que é um novo nascimento, é uma outra pessoa. Metanoia é nascermos do Espírito. Nascer do Espírito significa passar por uma profunda experiência de receber a vida divina. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, de nossos méritos religiosos de seguirmos regras e leis, mas é devido à misericórdia de Deus. Ele nos salva, nos regenerando e renovando no Espírito Santo. Está lá em Tito 3,5. E aí a pergunta que eu faço para você: você já nasceu de novo? Ou você apenas segue doutrinas, uma religião, normas, regras, mas ainda não teve esse encontro, esse despertar? Porque o São Paulo e Nicodemos eram religiosos, sabiam tudo aí das regras das religiões, acreditavam em Deus, seguiam as leis judaicas, ou seja, teoricamente tudo certo. Mas quando eles encontraram Cristo, tudo foi transformado. E eles viram que essa transformação, esse encontro, é uma coisa bem diferente do que apenas seguir regras, teologias e sistemas. Que Deus abençoe com a graça de ter esse encontro com a luz de Cristo, capaz de transformar a sua mente e o seu coração. Um grande abraço.